Meu coração parou quando ouvi aquelas palavras saindo da boca do meu próprio filho. Eu quero o veneno mais forte. Essa velha precisa partir logo. Foi como receber um tiro no peito. Uma dor que parecia arrancar pedaços da minha alma. Nem nos meus piores pesadelos imaginei que um dia escutaria algo assim vindo do menino que embalei em meus braços por tantas noites. Eu estava na cozinha da minha casa, preparando um chá de camomila, como faço todas as noites antes de dormir. A casa estava silenciosa, como sempre fica depois das 8. Paulo havia chegado mais cedo do trabalho naquele dia, algo raro ultimamente. Ele passou direto por mim, mal respondeu ao meu "Oi, filho", e se trancou no quarto de hóspedes que usa como escritório quando vem me visitar. Achei estranho, mas já estava acostumada com seu jeito distante. O assoalho de madeira de ipê, instalado pelo meu falecido marido há mais de 30 anos, rangeu sob meus pés enquanto eu caminhava pela cozinha. Esse rangido sempre me trouxe conforto, como se a casa tivesse vida própria e conversasse comigo. Naquela noite, porém, ele me ajudou a ouvir o que não deveria. Quando passei pelo corredor levando minha xícara fumegante, ouvi a voz dele, um tom mais baixo que o normal, quase um sussurro conspiratório. Não pode ser qualquer coisa, ele dizia ao telefone. Eu quero o veneno mais forte. Essa velha precisa partir logo. A xícara tremeu na minha mão. Um pouco do chá quente derramou sobre meus dedos, mas eu mal senti. O choque foi tão grande que meu corpo inteiro parecia anestesiado. Precisei me apoiar na parede para não cair. A voz dele continuou, agora mais impaciente. É claro que tem que parecer natural. Ninguém pode suspeitar. Você é farmacêutica, Cláudia. Deve conhecer algo que não deixe rastros. Minha nora. Eles estavam planejando juntos. O chá na minha mão de repente pareceu ameaçador. Há quanto tempo eles tentavam me envenenar? Seria por isso que eu andava me sentindo mais fraca nas últimas semanas? Que os exames da doutora Beatriz não encontravam explicação para minhas tonturas e náuseas? Com o coração martelando no peito, voltei para a cozinha em passos silenciosos. Joguei o chá na pia e fiquei olhando o líquido dourado escorrer pelo ralo. Como aquilo que deveria me acalmar poderia ser meu fim? Sentei-me à mesa e coloquei as mãos no rosto. Senti as lágrimas escorrerem por entre meus dedos, quentes como o chá derramado. Lembrei-me de quando Paulo nasceu, sua pele avermelhada e seu choro forte. Ele vai ser decidido, disse a parteira. Crianças que nascem gritando assim sabem o que querem. Nunca imaginei que o que ele iria querer um dia seria a minha morte. A casa que tanto amava, no bairro da Graça, uma das áreas mais valorizadas de Salvador, tinha sido construída com o suor do meu trabalho como enfermeira e as economias que meu marido deixou quando partiu cedo demais. Paulo sempre a admirou. Sempre comentou como era um desperdício uma senhora viúva morar sozinha em um casarão daqueles. Agora eu entendia o brilho em seus olhos quando dizia isso. Não era preocupação, era cobiça. Fiquei sentada ali por horas, olhando para o relógio de parede que marcava cada minuto da minha nova realidade. O que se faz quando se descobre que seu filho quer te matar? Para quem se liga? O que se sente? Raiva, medo, tristeza. Eu sentia tudo isso e mais um pouco. Era como se um buraco negro tivesse se aberto no meio do meu peito e estivesse sugando todas as minhas emoções, deixando apenas um vazio doloroso. Quando o sol começou a nascer, iluminando os azulejos portugueses da minha cozinha, tomei uma decisão. Não seria vítima na minha própria casa. Não morreria pelas mãos daqueles que deveriam me proteger. Se Paulo e Cláudia queriam guerra, teriam guerra. Mas eu tinha a vantagem agora. Eles não sabiam que eu sabia. Preparei café como se nada tivesse acontecido. Ouvi os passos dele pelo corredor e forcei um sorriso. "Dormiu bem, filho?" Perguntei com uma normalidade que não sentia. "Sim, mãe", ele respondeu, evitando meus olhos. Percebi como nunca havia notado antes a facilidade com que ele mentia. "Quer café?" Ofereci, sabendo que ele nunca recusava. "Claro", respondeu, pegando a xícara que estendi. Nossos dedos se tocaram por um momento e senti um arrepio. Aquelas mãos que um dia segurei enquanto ensinava os primeiros passos agora planejavam meu fim. Enquanto ele tomava o café, observei seu rosto. Os mesmos olhos do pai, o mesmo queixo forte.
Como podia haver tanta maldade escondida atrás de feições tão familiares? Como não percebi os sinais? Talvez porque o amor nos cega. Talvez porque nunca queremos acreditar no pior de quem amamos. Cláudia vem hoje? Perguntei casualmente. Sim, ela passa depois do trabalho. Disse que vai trazer aquele remédio novo que a médica receitou para você. Mais uma mentira. Doutora Beatriz não havia receitado nada novo. Engoli em seco e assenti. Que bom! Ela é tão atenciosa. A ironia queimou minha garganta como ácido, mas mantive o sorriso. Paulo terminou o café e disse que ia trabalhar. Beijou minha testa antes de sair. Um gesto que agora parecia uma profanação. Assim que a porta fechou atrás dele, peguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que errei o número 2 vezes. Finalmente, ouvi a voz reconfortante do outro lado. Alô? Inês? É Antônia. Preciso da sua ajuda. Aconteceu uma coisa terrível. Momne, minha amiga de mais de 4 décadas, a única pessoa além do meu falecido marido que realmente me conhecia, percebeu imediatamente a gravidade na minha voz. Estou indo aí agora mesmo. Enquanto esperava por ela, olhei para as fotos na parede da sala. Paulo criança, Paulo adolescente, Paulo adulto. Em todas elas, eu estava ao lado dele, sorrindo, orgulhosa, uma vida inteira dedicada a ele. E no fim, o que tinha recebido em troca? Uma sentença de morte. Mas algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência que me fez superar tantas outras dificuldades na vida, me dizia que essa história não terminaria como ele planejava. Eu não seria apenas uma senhora idosa que morreu naturalmente, deixando uma herança conveniente. Eu seria a mulher que lutou pela própria vida e venceu. Quando a campainha tocou, sequei as lágrimas, endireitei a postura e fui abrir a porta. O primeiro passo do meu plano estava prestes a começar. Inês, com seus 70 anos e uma energia invejável, entrou como um furacão. Antônia, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está pálida. Fechei a porta atrás dela, verificando se estávamos realmente sozinhas. Então, com a voz mais firme que consegui encontrar, contei tudo. A cada palavra, via o horror crescer nos olhos da minha amiga. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas. "E o que você vai fazer?" perguntou, com uma determinação que me deu forças. "Vou lutar, Inês. Vou lutar com todas as minhas forças. E preciso da sua ajuda." Inês se sentou comigo à mesa da cozinha. Seus olhos experientes estudando cada canto da casa como se procurasse por câmeras escondidas ou ouvidos nas paredes. "A primeira coisa que precisamos fazer é confirmar suas suspeitas, Antônia," ela disse, apertando minha mão enrugada com a dela. "Não podemos acusar seu filho de algo tão grave baseado apenas em uma conversa telefônica." Eu sabia que ela estava certa. Mas meu coração de mãe já havia sido despedaçado apenas por ouvir aquelas palavras. Não precisava de mais provas. Mesmo assim, concordei com a cabeça. "Por onde começamos?" perguntei, sentindo-me estranhamente calma agora que não estava mais sozinha com meu terrível segredo. "Pelos remédios que sua nora tem trazido. Você disse que começou a sentir-se mal há quanto tempo?" Fechei os olhos, tentando precisar quando os sintomas começaram. As memórias dos últimos meses pareciam embaçadas, como se vistas através de um vidro sujo, cerca de 3 meses atrás. No início eram apenas tonturas ocasionais, nada que eu não pudesse atribuir à pressão alta. Mas depois vieram as náuseas, a fraqueza nas pernas, os lapsos de memória. "E foi quando Cláudia começou a trazer os remédios especiais?" Inês questionou, fazendo aspas com os dedos. "Sim. Ela dizia que eram suplementos naturais que ajudariam a fortalecer meu sistema imunológico. Que por trabalhar na farmácia, tinha acesso a produtos melhores que os vendidos normalmente." Inês balançou a cabeça indignada. "Você tem algum desses remédios ainda?" Levantei-me e fui até o armário da cozinha, onde guardava uma pequena caixa de madeira com meus medicamentos. Peguei um frasco pequeno, quase vazio, com cápsulas de cor verde clara. "São essas. Ela me traz um frasco novo a cada 2 semanas. Inês examinou o frasco sem abri-lo. Não havia rótulo.
Apenas uma etiqueta manuscrita que dizia: suplemento, 2 ao dia. Precisamos analisar isso. Conheço um farmacêutico aposentado que pode nos ajudar sem fazer muitas perguntas. Assenti, mas uma dúvida surgiu em minha mente. E se ela perceber que o frasco sumiu? Não vamos levar o frasco, apenas algumas cápsulas. Enquanto Inês guardava cuidadosamente 2 cápsulas em um lenço e o colocava na bolsa, ouvi o som da chave na porta da frente. Meu corpo inteiro enrijeceu. Era cedo demais para Paulo ou Cláudia. Dona Antônia, sou eu, Júlio! A tensão em meus ombros relaxou instantaneamente ao ouvir a voz familiar do meu jardineiro. Júlio vinha toda terça e quinta cuidar do jardim que meu marido tanto amava. Ao longo dos anos, ele havia se tornado quase um membro da família. A família que eu escolhi, não a que me traía. Estamos na cozinha, Júlio, chamei. Ele entrou, boné na mão e sorriso sincero no rosto marcado pelo sol. Aos 42 anos, Júlio tinha a energia de um jovem e a sabedoria de um ancião. Notou imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa, Dona Antônia? A senhora está com uma cara... Olhei para Inês, que fez um pequeno gesto de aprovação com a cabeça. Júlio era confiável. Talvez precisássemos de mais aliados. Sente-se, Júlio. Temos uma história difícil para contar. Nos próximos 20 minutos, narrei novamente o que havia descoberto, observando o rosto de Júlio passar da surpresa para a raiva e, finalmente, para uma determinação feroz. Isso não pode ficar assim, Dona Antônia, ele disse, punhos cerrados sobre a mesa. O Sr. Paulo, nunca pensei. Sempre achei que ele era apenas distante. Mas isso é monstruoso. Por isso precisamos de provas. Inês interveio. Antônia, você tem o número da sua médica? Aquela que você sempre fala bem, a doutora... Beatriz? Completei. Doutora Beatriz Machado. Ela tem me acompanhado há anos. Foi ela quem fez os exames quando comecei a me sentir mal. Mas nada conclusivo apareceu, porque ela não sabia o que procurar. Inês concluiu. Ligue para ela. Marque uma consulta o mais rápido possível. Mas não comente nada pelo telefone. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo. Júlio se levantou, determinado. Dona Antônia, sei que não é da minha conta, mas... O que acontece se eles conseguirem o que querem? Quem ficaria com essa casa? Com seus bens? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque nunca tivesse pensado nisso, mas porque parecia tão irrelevante naquele momento quando minha própria vida estava em jogo. Mas Júlio estava certo. Seguir o dinheiro sempre revela motivos. Paulo é meu único filho. Naturalmente, ele herdaria tudo. A casa, as economias, os investimentos que meu marido deixou, tudo ficaria com ele. E com Cláudia, claro, sendo sua esposa. E quanto vale tudo isso, se me permite perguntar? Inês questionou. Fiz um cálculo rápido mental. A casa no Graça deve valer uns 2 milhões hoje em dia. Os investimentos, talvez outro 1 milhão. Não é uma fortuna absurda, mas... é mais que suficiente para alguém desesperado. Júlio completou. Dona Antônia, Paulo tem problemas financeiros? A senhora sabe de algo? Essa pergunta me fez refletir. Paulo sempre foi reservado sobre seus negócios imobiliários. Nos últimos encontros familiares, ele parecia mais tenso que o normal, checando constantemente o celular, bebendo mais que o habitual. Não sei ao certo. Ele não compartilha muito sobre sua vida financeira comigo. Mas houve um jantar, mês passado. Ele discutiu com Cláudia quando achou que eu estava na cozinha. Algo sobre um investimento que deu errado, credores ligando. Aí está, Inês disse, trocando um olhar significativo com Júlio. O motivo, dinheiro. Sempre volta para o dinheiro. Naquele momento, meu celular tocou. O nome de Paulo piscou na tela. Meu coração disparou. Mostrei a tela para meus amigos e fiz sinal para que ficassem em silêncio. Alô, filho? Atendi, tentando soar natural. Mãe, só para avisar que Cláudia vai passar aí por volta das 6. Ela vai levar um jantar pronto para você e aqueles remédios novos que comentei. Ah, que gentileza dela! Respondi, sentindo o bile subir pela minha garganta. Vou esperar. Como a senhora está se sentindo hoje? A falsa preocupação em sua voz quase me fez perder a compostura. Como ele conseguia? Como podia fingir tão bem?
Um pouco cansada, como sempre. Mas nada demais. Descanse bastante, mãe. A senhora precisa se cuidar. Sim, filho. Vou me cuidar. Quando desliguei, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Inês o pegou gentilmente de mim e o colocou sobre a mesa. Você foi ótima, Antônia. Ele não suspeita de nada. Temos até às 6 da tarde, Júlio disse, consultando o relógio. O que fazemos até lá? Ligo para a doutora Beatriz e marco uma consulta urgente. Depois, preciso encontrar um lugar para guardar essas cápsulas onde Cláudia não encontre. E talvez... Uma ideia começou a se formar em minha mente. Dolorosa, mas necessária. Talvez seja a hora de atualizar meu testamento também. Inês e Júlio me olharam surpresos. Não estou desistindo, expliquei. Muito pelo contrário, estou me preparando para todas as possibilidades. Se algo acontecer comigo antes de conseguirmos provas, quero garantir que Paulo e Cláudia não vejam um centavo do meu dinheiro. A senhora tem outros parentes? Júlio perguntou. Minha irmã Lúcia, que mora em Recife. Minha neta Amanda, filha de Paulo, que está na universidade. E, bem, há as instituições de caridade com as quais trabalho como voluntária. É uma boa ideia, Inês concordou. Mas vamos garantir que não seja necessário usar esse testamento tão cedo. Amanhã passou em um turbilhão de atividades. Consegui uma consulta com a doutora Beatriz para o dia seguinte. Inês partiu com as cápsulas misteriosas, prometendo voltar com notícias. Júlio continuou trabalhando no jardim como se nada tivesse acontecido. Mas percebi que ele estava de olho na casa, atento a qualquer movimentação suspeita. Quando fiquei sozinha, a realidade da situação me atingiu com toda a força. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que meu marido tanto gostava, e permiti-me chorar novamente. Não apenas pela traição, mas pelas lembranças. Paulo criança correndo pelo jardim. Paulo adolescente trazendo a namorada para conhecer os pais. Paulo adulto me abraçando no funeral do pai. Onde eu havia errado? Como não percebi os sinais? Será que o dinheiro era tão importante assim para ele? Ou havia algo mais? Algum ressentimento enterrado que eu nunca consegui identificar? O telefone tocou novamente, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era Inês. Antônia. Meu contato deu uma olhada rápida nas cápsulas. Ele não conseguiu identificar tudo ainda. Vai fazer uma análise mais detalhada, mas disse que definitivamente não é um suplemento natural. Tem substâncias que não deveriam estar ali, incluindo algo que parece ser um composto de metais pesados. Meu estômago afundou. Era real. Não era paranoia. Eles estavam realmente me envenenando. O que fazemos agora? Perguntei. Minha voz pequena e distante. Ele sugeriu guardar as próximas doses que ela te der. Não tomar nada. Vamos juntar provas, Antônia. E quando tivermos o suficiente, vamos à polícia. A perspectiva de denunciar meu próprio filho à polícia era tão dolorosa que quase me fez reconsiderar tudo. Mas então lembrei da frieza em sua voz ao telefone. Essa velha precisa partir logo. Para ele, eu já não era mais sua mãe. Era apenas um obstáculo entre ele e meu dinheiro. Está bem, concordei. Vamos fazer isso. Às 6 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, ajeitei meu rosto na expressão mais neutra possível e fui atender. Cláudia estava parada na porta, impecável como sempre em seu jaleco da farmácia, carregando uma sacola de comida e um pequeno frasco que reconheci imediatamente. Sogra, como está se sentindo hoje? Perguntou com aquele sorriso que agora me parecia tão falso. Cansada, como sempre, respondi, repetindo o que havia dito a Paulo. Trouxe uma lasanha para a senhora e aquele remédio novo que comentei. Vai ajudar com a sua energia, tenho certeza. Convidei-a a entrar, observando como ela se movia com familiaridade pela minha casa. Quantas vezes ela esteve aqui, sorrindo, enquanto planejava minha morte. Vou servir a lasanha para a senhora e separar os remédios. 2 pela manhã e 2 à noite. Lembra? Assenti docilmente, interpretando o papel da sogra indefesa e confiante. Enquanto ela se ocupava na cozinha, enviei uma mensagem rápida para Inês. Ela está aqui. Trouxe mais remédios. A resposta veio quase instantaneamente. Não tome nada. Guarde as cápsulas. Estarei aí amanhã cedo. Jantamos juntas. Cláudia falando animadamente sobre seu dia na farmácia.
pacientes difíceis, planos para o final de semana. Eu sorria e acenava nos momentos certos, enquanto por dentro me perguntava como ela conseguia. Como podia sentar à minha mesa, comer minha comida, olhar nos meus olhos e planejar minha morte? Quando ela finalmente se preparou para sair, insistiu para me ver tomar as cápsulas noturnas. Sei que às vezes a senhora esquece, sogra. Vamos garantir que tome o remédio certinho hoje. Ela encheu um copo d'água e me estendeu junto com 2 cápsulas verdes. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que ela poderia ouvir. Com um movimento que ensaiei mentalmente durante toda a tarde, coloquei as cápsulas na boca e tomei um gole d'água, mas em vez de engoli-las, mantive-as escondidas sob a língua. Prontinho, disse após fingir engolir. Obrigada por cuidar de mim, querida. Ela pareceu satisfeita. Deu-me um beijo na bochecha e partiu, prometendo voltar em alguns dias com mais suplementos. Assim que a porta fechou atrás dela, corri para o banheiro e removi as cápsulas da boca, guardando-as em um pequeno recipiente que Inês havia me deixado. Naquela noite, não consegui dormir. Cada ruído da casa antiga me sobressaltava. E se eles decidissem acelerar o processo? E se Paulo viesse no meio da noite para verificar como eu estava e terminasse o serviço de uma vez? Tranquei a porta do quarto e empurrei uma cômoda para bloqueá-la, sentindo-me uma prisioneira em minha própria casa. Quando os primeiros raios de sol finalmente surgiram, eu estava exausta, mas determinada. Liguei para Rogério, meu advogado, e marquei uma reunião urgente para atualizar meu testamento. Depois, comecei a me preparar para a consulta com a doutora Beatriz. Olhando-me no espelho enquanto escovava os dentes, vi uma mulher diferente da que costumava ver. Os olhos estavam mais fundos, sim, provavelmente efeito do veneno que vinha ingerindo por meses. Mas havia algo mais ali, uma determinação que não via desde os dias em que trabalhava como enfermeira em emergências, quando cada decisão podia significar vida ou morte. Você vai sobreviver a isso, disse para meu reflexo, e eles vão pagar pelo que fizeram. O telefone tocou mais uma vez. Era Inês novamente. Estou a caminho com novidades, ela disse, a voz tensa. E não são boas. Meu contato terminou a análise preliminar das cápsulas. Antônia, é arsênico. Eles estão te envenenando com arsênico. Arsênico. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Um dos venenos mais conhecidos, e em doses pequenas e regulares, um dos mais difíceis de detectar. Minha própria família estava tentando me matar lentamente, contando com a minha confiança e com a aparência de uma morte natural por idade avançada. Entendo, respondi, surpreendentemente calma. A confirmação de minhas suspeitas trazia uma estranha paz. Agora eu sabia exatamente contra o que estava lutando. E conhecimento, como sempre digo, é poder. Leve as cápsulas da noite passada para seu contato também. Vamos juntar todas as evidências que pudermos antes da consulta com a doutora Beatriz hoje à tarde. Quando desliguei, olhei mais uma vez para o espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais apenas uma vítima. Era uma sobrevivente. E estava pronta para lutar. A consulta com a doutora Beatriz naquela tarde foi um momento decisivo. Sentada no consultório familiar, com suas paredes em tons suaves de verde que deveriam acalmar os pacientes, eu me sentia tudo menos calma. Inês insistiu em me acompanhar, e agora agradeço por isso. Meus nervos estavam à flor da pele. Dona Antônia, seus exames anteriores mostravam algumas alterações, mas nada que explicasse completamente seus sintomas. A doutora Beatriz disse, ajustando os óculos enquanto revisava meu prontuário. Fraqueza, tonturas, problemas digestivos. Pensei em deficiência vitamínica, talvez anemia. Troquei um olhar com Inês antes de respirar fundo. Era a hora da verdade. Doutora, acredito que sei o que está causando meus sintomas. E não é algo natural. A expressão da médica mudou instantaneamente. Ela fechou a pasta e me deu toda sua atenção. O que quer dizer, Dona Antônia? Abri minha bolsa e tirei o pequeno recipiente com as cápsulas. Coloquei-o sobre a mesa dela. Tenho razões para acreditar que estou sendo envenenada. Com arsênico. O silêncio que seguiu foi pesado. A doutora Beatriz olhou do recipiente para mim, depois para Inês,
provavelmente tentando determinar se eu estava delirando. É uma acusação muito grave, ela disse finalmente. Tem alguma evidência além dessas cápsulas? Temos. Inês interveio, colocando sobre a mesa um envelope pardo. Uma análise preliminar feita por um farmacêutico de nossa confiança. Ele detectou arsênico em concentração significativa nas cápsulas. A doutora Beatriz abriu o envelope e examinou o conteúdo, seu rosto profissional gradualmente se transformando em uma máscara de horror. Meu Deus, ela murmurou. Isso explicaria muitos dos seus sintomas. Mas quem faria uma coisa dessas? A pergunta que eu mais temia responder. Senti minha garganta apertar. Meu filho e minha nora. Contei a ela toda a história. A conversa que ouvi, os remédios que Cláudia trazia, as suspeitas crescentes. A cada palavra, via a médica ficar mais pálida. Precisamos confirmar isso oficialmente, ela disse quando terminei. Vou solicitar exames toxicológicos específicos para metais pesados, incluindo arsênico. E sugiro fortemente que você procure as autoridades. Ainda não, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Preciso de mais provas. Se acusar meu filho sem evidências sólidas, ninguém acreditará. Vão pensar que sou apenas uma idosa paranoica. A doutora Beatriz hesitou, claramente dividida entre seu dever como médica e o respeito à minha decisão. Entendo sua posição, mas estamos falando da sua vida, dona Antônia. Se estiver realmente sendo envenenada, cada dia conta. E cada dia será uma oportunidade para coletar mais provas. Argumentei. Prometo que não vou mais ingerir nenhuma dessas cápsulas. Vou fingir tomá-las e guardá-las como evidência. Após muita discussão, chegamos a um acordo. Eu faria os exames toxicológicos e continuaria coletando as cápsulas, mas teríamos um prazo. Se em 2 semanas não tivéssemos provas suficientes, iríamos à polícia com o que tínhamos. Saí do consultório com um plano mais claro e uma nova aliada. A doutora Beatriz não apenas conhecia meu histórico médico completo, mas também era respeitada na comunidade. Seu testemunho seria valioso quando chegasse a hora. Na manhã seguinte, Júlio apareceu mais cedo que o habitual. Trazia consigo uma pequena sacola. Dona Antônia, trouxe algo que pode ajudar, disse ele, após verificar que estávamos sozinhos na casa. Da sacola, ele retirou 3 pequenos dispositivos do tamanho de um botão. São microfones, explicou. Meu sobrinho trabalha com segurança eletrônica. Disse que esses são discretos e potentes. Podemos instalar em lugares estratégicos da casa para captar conversas. Olhei para os dispositivos com uma mistura de esperança e apreensão. Gravar pessoas sem conhecimento delas me parecia moralmente questionável. Mas então lembrei da voz fria de Paulo falando sobre a velha que precisava partir logo. Moral convencional não se aplicava mais neste caso. Onde sugere instalarmos? Perguntei. Um na sala, onde eles provavelmente conversariam com mais liberdade. Outro na cozinha, onde sua nora prepara as refeições. E o último no quarto de hóspedes, que seu filho usa como escritório. Concordei com o plano. Passar os próximos dias fingindo normalidade seria o mais difícil. Teria que sorrir para meus possíveis assassinos, aceitar sua comida, descartando discretamente quando possível, e fingir tomar seus remédios. Como vamos recuperar as gravações? Perguntei enquanto Júlio habilmente escondia um dos microfones atrás de um quadro na sala. Eles transmitem para o celular do meu sobrinho. Ele vai compilar tudo e nos entregar. É melhor assim, nada fica armazenado aqui na casa onde eles poderiam encontrar. A instalação foi rápida e discreta. Em menos de 1 hora, tínhamos nosso sistema de vigilância funcionando. Agora era esperar que Paulo ou Cláudia dissessem algo incriminador. Naquela mesma tarde, tive minha reunião com Rogério, meu advogado. Como sempre, ele foi direto ao ponto. Quer alterar seu testamento? Posso perguntar o motivo dessa urgência, dona Antônia? Hesitei. Rogério era meu advogado há décadas. Tinha cuidado de todos os assuntos legais da família desde que meu marido era vivo. Confiava nele. Mas até onde poderia ir essa confiança? Descobri algumas coisas sobre Paulo que me preocupam. Respondi cautelosamente. Gostaria de garantir que minha neta, Amanda, e algumas instituições de caridade também sejam contempladas.
Rogério me estudou por um momento, seus olhos experientes provavelmente detectando que havia mais nessa história. Entendo. E qual distribuição a senhora gostaria de fazer? Quero que metade dos meus bens vá para a Amanda, diretamente. Nada de fundos controlados pelos pais. Ela terá acesso assim que completar 25 anos ou se formar na universidade, o que acontecer primeiro. Anotei em um papel os nomes das instituições que apoiava. O hospital onde trabalhei como enfermeira, o abrigo de idosos onde fazia voluntariado e a Associação de Amparo às Crianças com Câncer. Esses receberão a outra metade, dividida igualmente, expliquei. E seu filho? Rogério perguntou, erguendo as sobrancelhas. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, era doloroso excluir Paulo completamente. Ele receberá um valor simbólico, o suficiente para que não possa contestar o testamento alegando que foi esquecido. Rogério fez mais algumas perguntas técnicas, explicou os procedimentos e prometeu ter o Novo Testamento pronto para minha assinatura em 2 dias. Antes de me despedir, tomei coragem e fiz uma última pergunta. Rogério, se algo acontecer comigo em circunstâncias suspeitas, você poderia garantir que haja uma investigação adequada? O advogado ficou imóvel, a caneta suspensa sobre o bloco de anotações. Seus olhos encontraram os meus e vi compreensão surgir neles. Dona Antônia, há algo que a senhora gostaria de me contar? Avaliei rapidamente minha situação. Ter mais um aliado, especialmente alguém com conhecimento legal, seria valioso. Por outro lado, envolver mais pessoas significava mais riscos de o plano vazar prematuramente. Não neste momento, respondi finalmente. Mas se eu deixar algo para você, uma carta, um pacote, qualquer coisa, prometa que vai abrir imediatamente e agir conforme as instruções. Tem minha palavra, ele garantiu, a preocupação evidente em seu rosto. E Dona Antônia, cuide-se. Saí do escritório com um peso a menos nos ombros. O testamento estava encaminhado. Agora precisava focar no próximo passo. Documentar meus sintomas e preservar as evidências do envenenamento. Naquela noite, iniciei um diário detalhado. Anotei todos os sintomas que sentia, quando começaram, como evoluíram. Registrei cada visita de Cláudia, cada cápsula que me entregava, cada refeição que trazia. Era meticulosa, como nos tempos em que fazia anotações nos prontuários dos pacientes no hospital. 3 dias depois do início de nosso plano, recebi a primeira gravação significativa. Júlio chegou com um pequeno pendrive, seu rosto normalmente sereno agora tenso com antecipação. Meu sobrinho separou as partes importantes, explicou. Tem algo aqui que a senhora precisa ouvir. Conectamos o pendrive ao meu antigo notebook e com os corações acelerados, ouvimos. A voz de Paulo preencheu a sala, baixa e irritada. Está demorando demais. Já se passaram meses e ela continua por aí, fraca mas viva. Os credores não vão esperar para sempre, Cláudia. Estou aumentando gradualmente a dose. A voz de minha nora respondeu, fria e calculista. Se formos muito rápidos, vai levantar suspeitas. Arsênico em dose alta causa sintomas agudos, vômitos, dores. Queremos que pareça natural, lembra? Natural seria um ataque cardíaco durante o sono. Paulo rebateu. Não dá para acelerar isso? Posso tentar algo diferente. Misturar com outro composto. Mas precisamos ser pacientes, Paulo. Quando acabar, teremos a casa, os investimentos, tudo. Vale a espera. Ouvir aquelas palavras, as vozes deles discutindo tão casualmente sobre minha morte, foi como um soco no estômago. Uma coisa era suspeitar, outra completamente diferente era ter a confirmação tão crua. Senti meu corpo inteiro tremer. Júlio desligou a gravação e me trouxe um copo d'água. Seus olhos estavam marejados. Desculpe, Dona Antônia. Sei que é difícil ouvir isso. Bebi a água em pequenos goles, tentando controlar a tremedeira nas mãos. É a prova que precisávamos, consegui dizer finalmente. Eles confessaram, nas próprias palavras. Sim, mas ainda seria melhor ter mais. Este áudio sozinho pode não ser suficiente. Eles poderiam alegar que foi manipulado ou tirado de contexto. Ele estava certo, é claro. Precisávamos de mais. As próximas semanas seriam cruciais.
No dia seguinte, Inês e eu fomos buscar os resultados dos exames toxicológicos. A doutora Beatriz nos recebeu pessoalmente, seu rosto grave confirmando o que já sabíamos antes mesmo de ver os papéis. Níveis elevados de arsênico, ela explicou, apontando para os números no laudo. Não letais ainda, mas muito acima do normal. Continuar essa exposição por mais alguns meses poderia ser fatal, especialmente considerando sua idade e histórico de pressão alta. Então é verdade, Inês murmurou, segurando minha mão. Eles estão mesmo tentando matá-la lentamente. A doutora Beatriz nos entregou uma cópia do laudo e guardou o original em seu arquivo. Se decidirem ir à polícia, esse documento será fundamental. E como sua médica, preciso insistir que considerem essa opção seriamente. Sua saúde está em risco real, dona Antônia. Prometi que iríamos à polícia assim que tivéssemos um caso forte o suficiente. Na verdade, uma nova ideia estava se formando em minha mente. Uma armadilha que, se funcionasse, não deixaria dúvidas sobre as intenções de Paulo e Cláudia. Naquela noite, convoquei meu pequeno grupo de aliados para uma reunião em minha casa. Inês, Júlio e agora a doutora Beatriz. Expliquei meu plano. Quero simular uma piora repentina. Um colapso que os faça pensar que o veneno finalmente está funcionando. A doutora Beatriz pode me orientar sobre como parecer convincente sem me colocar em risco real. E qual seria o propósito? Inês perguntou preocupada. Fazê-los baixar a guarda. Quando acharem que estou à beira da morte, provavelmente vão falar mais abertamente sobre seus planos. Talvez até comemorem prematuramente. E teremos tudo gravado. Houve um silêncio enquanto todos consideravam a proposta. Foi Júlio quem falou primeiro. É arriscado, dona Antônia. Se eles perceberem que é uma encenação, não vão perceber. Afirmei com uma confiança que não sabia que tinha. Passei décadas como enfermeira. Sei reconhecer e simular sintomas convincentemente. A doutora Beatriz franziu o senho, claramente dividida entre a preocupação profissional e a compreensão da necessidade das provas. Se decidirmos fazer isso, precisaria ser em ambiente controlado. Talvez no hospital, onde posso monitorá-la. Não, discordei. Precisa ser aqui, na minha casa. É onde eles se sentirão seguros para falar. Mas podemos ter uma ambulância de prontidão, caso seja necessário. Discutimos os detalhes por horas. Cada cenário possível, cada risco potencial. Finalmente, chegamos a um consenso. Em 3 dias, após tomar mais doses dos remédios de Cláudia, que na verdade seriam armazenadas como evidência, eu simularia um colapso. A doutora Beatriz seria chamada para um atendimento domiciliar, confirmaria meu estado grave, mas me manteria em casa sob observação. Os microfones seriam verificados e posicionados estrategicamente para captar qualquer conversa. Júlio ficaria de prontidão do lado de fora da casa, pronto para intervir se necessário. Inês estaria comigo, como a amiga dedicada que insistiria em permanecer ao meu lado durante a crise. Era arriscado, sim, mas quando se está lutando pela própria vida contra pessoas que deveriam amá-la, riscos se tornam relativos. Os 3 dias que se seguiram foram de preparação intensa. Comecei a agir de forma mais frágil quando Paulo ou Cláudia estavam por perto. Deixei cair uma xícara acidentalmente. Reclamei de visão embaçada. Demonstrei dificuldade para me levantar da cadeira. Pequenos sinais de que meu estado estava piorando. Cláudia, sempre atenta, notou imediatamente. "A senhora está bem?" Perguntou com aquela falsa preocupação que agora me revirava o estômago. "Parece mais pálida hoje." "Só um pouco cansada, querida." Respondi, forçando um sorriso fraco. "Acho que não dormi bem. Talvez precise aumentar a dose do suplemento." Ela sugeriu, um brilho estranho em seus olhos. "Vou trazer mais amanhã." "Você é tão atenciosa," murmurei, imaginando quanta satisfação ela sentiria quando me visse colapsar. Na manhã do 3º dia, o dia planejado para nossa armadilha, recebi uma visita inesperada. Minha neta Amanda, que estudava na Universidade Federal da Bahia, apareceu sem avisar. "Vó, vim fazer uma surpresa!" exclamou, me abraçando com aquele entusiasmo juvenil que sempre me aquecia o coração. Meu primeiro instinto foi pânico. Amanda não poderia estar ali, não naquele dia.
Não quando estávamos prestes a executar um plano tão arriscado. Mas então percebi. Ela poderia ser mais uma testemunha. Mais uma pessoa para confirmar meu estado deteriorado. Que maravilhosa surpresa, meu amor! Respondi, retribuindo o abraço com toda a força que tinha. Veio passar o dia? O fim de semana inteiro. Não tenho aulas até segunda-feira. Rapidamente mandei uma mensagem para Inês, informando sobre a presença inesperada de Amanda. Precisaríamos ajustar o plano. Minha neta não poderia saber a verdade. Não ainda. Seria perigoso demais envolvê-la diretamente, e ela poderia reagir de forma que alertasse os pais. A manhã passou tranquilamente, com Amanda me contando sobre seus estudos, seus amigos, seus sonhos. Era como um raio de sol em meio à tempestade que minha vida havia se tornado. Por algumas horas, quase esquecido que estava por vir. Às 3 da tarde, conforme combinado, Cláudia chegou. Sua surpresa ao ver Amanda foi genuína, e por um momento, vi um lampejo de desconforto em seus olhos. Amanda, não sabia que você viria hoje, disse tentando soar animada. Foi uma decisão de última hora, minha neta respondeu, abraçando a mãe sem notar sua atenção. Estava com saudades da vovó. Cláudia lançou um olhar na minha direção, e pude ler sua frustração. Minha neta era uma complicação em seus planos, mas, como a atriz experiente que era, recompôs-se rapidamente. Que bom, querida. A vovó anda precisando de companhia. Trouxe os suplementos dela e um bolo de laranja. O bolo. Não havíamos considerado essa possibilidade. Ela poderia ter colocado algo ali, sabendo que eu comeria na frente de Amanda para não levantar suspeitas. Que delícia! Exclamou Amanda. Vovó adora seus bolos, não é, vó? Engoli em seco, tentando manter o sorriso. Sim, querida. Os bolos da sua mãe são sempre um regalo. Os olhos de Cláudia encontraram os meus por um breve momento, e vi ali um desafio silencioso. Ela sabia que, com Amanda presente, eu não poderia recusar o bolo sem levantar questões. A hora da verdade havia chegado mais cedo do que planejávamos. Enquanto Cláudia cortava o bolo na cozinha, aproveitei para enviar uma mensagem rápida a Inês. Situação mudou. Amanda está aqui. Cláudia trouxe bolo. Possível veneno. Precisamos agir agora. Mal tive tempo de guardar o celular antes que minha nora voltasse à sala, trazendo uma bandeja com 3 fatias de bolo e uma xícara de chá para mim. Fiz um chá de camomila para a senhora, sogrinha. Sei como gosta, disse ela, aquele sorriso falso iluminando seu rosto. E coloquei seus suplementos junto. Mais fácil de tomar com o chá quente. Vi as 2 cápsulas verdes ao lado da xícara e senti meu estômago revirar. A armadilha havia sido invertida. Agora eu era o rato encurralado. Obrigada, querida. Você é tão atenciosa, respondi, pegando a xícara com mãos que lutei para manter firmes. Amanda devorava alegremente sua fatia de bolo, completamente alheia ao drama silencioso que se desenrolava. Cláudia não tirava os olhos de mim, esperando o momento em que eu tomaria as cápsulas. Levei o chá aos lábios, ganhando tempo enquanto minha mente corria. Se recusasse o remédio, despertaria suspeitas. Se fingisse tomá-lo, precisaria de um lugar para escondê-lo. Se realmente o tomasse, foi quando a campainha tocou. Estranho, murmurei. Não estou esperando ninguém. Eu atendo. Amanda se ofereceu, pulando da cadeira. Cláudia parecia tão surpresa quanto eu. O som da porta se abrindo foi seguido pela voz animada de Amanda. Tia Inês, que bom te ver. Nunca fiquei tão aliviada ao ouvir a voz da minha amiga. Inês entrou na sala como um furacão, abraçando Amanda, e depois me cumprimentando como se sua visita fosse completamente casual. Antônia, querida! Passei para devolver aquele livro que me emprestou. Ah, olá, Cláudia! Não sabia que você estaria aqui. O sorriso de Cláudia vacilou por um momento. Olá, dona Inês. Estou só de passagem. Trouxe os remédios da minha sogra. Inês olhou para a xícara e as cápsulas, seus olhos rapidamente encontrando os meus em um diálogo silencioso. Ela entendeu imediatamente a situação. Remédios? Espero que não seja nada sério, Antônia. Apenas suplementos. Cláudia interrompeu antes que eu pudesse responder. Para a energia da sogra. Ela anda tão cansada ultimamente? É mesmo?
Inês sentou-se ao meu lado, casualmente colocando sua bolsa na mesa, parcialmente bloqueando a visão de Cláudia. Mas você parece bem para mim, Antônia. Talvez só precise de uma boa noite de sono. Enquanto falava, sua mão deslizou discretamente da bolsa para meu colo, deixando algo pequeno que rapidamente identifiquei como um saquinho plástico. Os suplementos têm ajudado bastante, falei, pegando as cápsulas. Num movimento ensaiado, levei-as à boca enquanto Inês, acidentalmente, derrubava sua bolsa. Oh, que desastrada! Ela exclamou, abaixando-se para recolher os itens espalhados. Nesse momento de distração, rapidamente coloquei as cápsulas no saquinho plástico e o escondi no bolso da minha saia. Quando Cláudia voltou a olhar, eu estava bebendo o chá tranquilamente. Delicioso, querida. Obrigada. Cláudia pareceu satisfeita, mas logo consultou o relógio. Preciso ir. Tenho plantão na farmácia hoje. Já? Amanda fez beicinho. Achei que ficaria mais. Infelizmente não posso, filha. Seu pai vai passar para te buscar mais tarde? Ou vai dormir aqui? Vou ficar com a vovó. Já combinamos, não é, vó? Assenti com um sorriso, observando a expressão de Cláudia. Havia preocupação ali. Talvez ela não quisesse que a filha testemunhasse o que quer que tivesse planejado para mim com aquele bolo ou chá. Assim que Cláudia saiu, Inês levantou-se e foi até a cozinha, retornando com um recipiente pequeno. Preciso de uma amostra desse bolo. E desse chá também. Amanda nos olhou confusa. Tia Inês, o que está acontecendo? Por que quer amostras do bolo da mamãe? Troquei um olhar preocupado com Inês. Não queríamos envolver Amanda, mas agora seria difícil esconder completamente. Querida, comecei cautelosamente. Tenho tido algumas reações estranhas ultimamente. A tia Inês está me ajudando a descobrir se pode ser alguma alergia alimentar. Não era exatamente uma mentira, mas estava longe de ser toda a verdade. Amanda pareceu aceitar a explicação, embora seus olhos mostrassem que não estava completamente convencida. É por isso que você parece mais magra? Papai disse que era só a idade, mas achei você diferente quando cheguei hoje. Meu coração se apertou. Mesmo com toda sua inocência, Amanda havia notado o que o veneno lento estava fazendo com meu corpo. Sim, deve ser isso, respondi vagamente. Nada para se preocupar. Inês guardou as amostras e me lançou um olhar significativo. Vou levar isso para a análise. Enquanto isso, sugiro que não coma mais nada do que Cláudia trouxe. Amanda ainda parecia confusa, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, seu celular tocou. Era seu pai. Oi, pai. Sim, estou na vovó. O quê? Agora? Mas acabei de chegar. Vi sua expressão mudar gradualmente para desapontamento. Quando desligou, seus olhos estavam marejados. Papai disse que preciso voltar para casa. Aparentemente ele e mamãe têm um jantar importante hoje e querem que eu os acompanhe. Fiquei aliviada e triste ao mesmo tempo. Aliviada porque Amanda estaria longe de qualquer perigo. Triste porque perderia sua companhia reconfortante. Não tem problema, querida. Podemos marcar outro dia. Ela assentiu desanimada e foi buscar sua pequena mochila. Quando voltou, Paulo já estava buzinando na frente da casa. Te amo, vó, ela disse, me abraçando forte. Vou tentar voltar amanhã, tá? Também te amo, meu anjo, mais que tudo nesse mundo. Assim que Amanda saiu, Inês fechou a porta e se virou para mim com expressão grave. Foi por pouco. Você está bem? Acho que sim, respondi, finalmente permitindo que minhas mãos tremessem. Mas agora estou certa de que o bolo ou o chá estavam envenenados. Por que mais Paulo viria buscar Amanda tão apressadamente? Para afastá-la do perigo. Inês concordou. Provavelmente não querem que ela esteja aqui quando acontecer. Quando eu morrer, você quer dizer? Inês não respondeu. Apenas apertou minha mão. Seu silêncio confirmou o que ambas pensávamos. Não tínhamos mais tempo para planos elaborados. Qualquer que fosse o veneno no bolo ou no chá, provavelmente agiria em questão de horas. Paulo e Cláudia esperariam que eu estivesse morta ou perto disso quando voltassem. Ligue para Júlio e para a doutora. Beatriz, instruí, surpreendendo-me com a firmeza em minha voz. Diga-lhes para virem imediatamente. Vamos antecipar nosso plano. Enquanto Inês fazia as ligações, fui até o quarto e peguei a carta que havia escrito dias antes
endereçada ao meu advogado Rogério. Nela, detalhei todas as nossas suspeitas e provas até aquele momento, incluindo as gravações e os resultados dos exames toxicológicos. Se algo desse errado esta noite, ao menos a verdade viria à tona. Devolvi a carta ao seu esconderijo, uma fenda atrás do guarda-roupa que nem Paulo conhecia, e voltei à sala a tempo de ver Júlio chegando. Consegui sair do outro trabalho mais cedo, ele explicou ofegante. O que aconteceu? Enquanto Inês o colocava a par da situação, eu me preparava mentalmente para o que estava por vir. Já havia encenado muitas vezes como enfermeira, demonstrando procedimentos para pacientes nervosos, mostrando como seria uma reação alérgica para alertar familiares, explicando sintomas para estudantes, mas nunca havia encenado minha própria quase morte. Meia hora depois, a doutora Beatriz chegou com sua maleta médica. Seu rosto normalmente sereno estava tenso. Antônia, tem certeza disso? É extremamente arriscado. Não temos escolha, respondi. Eles aceleraram o plano. Se não agirmos agora, pode ser tarde demais. Revisamos cada detalhe rapidamente. Eu simularia um colapso que pareceria grave, mas não imediatamente fatal. A doutora Beatriz seria chamada como médica de confiança e confirmaria que meu estado era crítico, mas optaria por me manter em casa sob observação. Uma decisão que Paulo e Cláudia certamente apoiariam para evitar perguntas em um hospital. Júlio verificou que todos os microfones estavam funcionando e posicionados estrategicamente. Inês se preparou para o papel de amiga desesperada. E eu me preparei para encarar meus assassinos. Vou ligar para Paulo agora, anunciei pegando o telefone. A voz do meu filho soou casual, quase desinteressada quando atendeu. Oi, mãe. Algum problema? Paulo. Falei com voz intencionalmente fraca. Não estou me sentindo bem. Depois que Amanda saiu, comecei a sentir tonturas fortes, náuseas. Houve um momento de silêncio. Quase pude ouvir as engrenagens girando em sua mente. Quer que eu vá aí? Perguntou finalmente, um toque de urgência mal disfarçada em sua voz. A Inês está comigo. Ela chamou minha médica. Mas sim, acho que precisarei de você. Estou realmente mal, filho. Estou a caminho. Vou buscar Cláudia na farmácia e iremos juntos. Quando desliguei, encontrei 3 pares de olhos me encarando. Ele mordeu a isca. Júlio comentou. Agora começa o verdadeiro teste. A doutora Beatriz acrescentou. Todos sabem exatamente o que fazer? Assentimos em uníssono. Nas próximas horas, representaríamos os papéis mais importantes de nossas vidas. Literalmente. Júlio se escondeu no quarto de hóspedes, pronto para intervir se necessário, mas fora de vista. A doutora Beatriz organizou equipamentos médicos básicos na sala para dar credibilidade à situação, e eu me deitei no sofá, praticando a respiração irregular e os tremores sutis que caracterizariam meu estado crítico. Quando a campainha tocou, quase 1 hora depois, cada um estava em posição. Inês abriu a porta com o rosto apropriadamente angustiado. Graças a Deus vocês chegaram. Ela piorou muito. Ouvi os passos apressados de Paulo e Cláudia entrando na sala. Mantive os olhos semicerrados, mas pude ver a troca rápida de olhares entre eles. Uma mistura de preocupação e algo que me gelou o sangue. Antecipação. Mãe? Paulo aproximou-se, ajoelhando-se ao lado do sofá. Estamos aqui. Gemi baixinho, deixando minha cabeça pender para o lado. A doutora Beatriz imediatamente avançou, verificando meus sinais vitais com eficiência profissional. Pressão muito baixa, pulso fraco e irregular, anunciou, franzindo a testa. Dona Antônia, consegue me dizer o que está sentindo? Dor no estômago, murmurei. Não consigo respirar direito. Quando começou? Cláudia perguntou, sua voz tão perfeitamente preocupada que quase me fez duvidar de nossas suspeitas. Logo depois do chá, respondi, observando pelo canto do olho como ela enrijeceu quase imperceptivelmente. Doutora, o que ela tem? Paulo perguntou, segurando minha mão. Seu toque era frio. Ou talvez fosse apenas minha percepção alterada por saber o que ele realmente queria. A doutora Beatriz franziu o senho, interpretando perfeitamente seu papel. Difícil dizer sem exames mais detalhados.
Poderia ser uma reação alérgica grave, intoxicação alimentar, ou ela deixou a frase no ar intencionalmente. Ou o quê? Cláudia insistiu. Bem, com a idade da dona Antônia e seus sintomas, não podemos descartar complicações mais sérias. Um AVC, problemas cardíacos. Viu alívio sutil nos olhos deles. A menção a causas naturais relacionadas à idade era exatamente o que esperavam ouvir. Precisamos levá-la ao hospital? Paulo perguntou, sua preocupação soando quase genuína. A doutora Beatriz hesitou, exatamente como havíamos ensaiado. Normalmente sim. Mas com os sintomas atuais e considerando o estresse de uma remoção, talvez seja melhor monitorá-la aqui inicialmente. Tem o equipamento básico no carro. Se ela piorar, chamaremos uma ambulância. É o melhor, com certeza. Cláudia concordou rapidamente. Hospitais são cheios de infecções. Ela estará mais segura em casa. Mais segura para seus planos. Pensei, lutando para manter minha expressão sofrida. As horas seguintes foram um exercício de paciência e atuação. A doutora Beatriz monitorava meus sinais vitais periodicamente, anunciando que minha condição estava estável, mas crítica. Inês se revezava entre ficar ao meu lado e preparar café para todos na cozinha, propositalmente deixando Paulo e Cláudia sozinhos na sala comigo por breves períodos. Foi durante um desses momentos que aconteceu. Pensei que estivesse inconsciente. Mantinha os olhos fechados e a respiração lenta, quando ouvi Cláudia sussurrar para Paulo. Está funcionando. Olha como a respiração está mais fraca. Quanto tempo ainda? Paulo respondeu no mesmo tom baixo. Com a dose que coloquei no chá, não deve passar desta noite. O arsênico estava misturado com digitalis dessa vez. Afeta o coração. E não vai aparecer na autópsia? Já conversamos sobre isso. Com a idade dela e os problemas de saúde prévios, vão atribuir a um ataque cardíaco. Ninguém questiona quando uma idosa morre durante o sono. Precisei de toda a minha força de vontade para não reagir. Ouvir meu próprio filho discutindo os detalhes técnicos da minha morte enquanto eu jazia inconsciente a poucos metros era uma experiência surreal. Acho que deveríamos chamar Amanda, Paulo murmurou após um momento, para se despedir. Vai parecer mais natural se ela estiver aqui quando... Não, Cláudia cortou bruscamente. Ela é muito apegada à sua mãe. Pode ficar desconfiada se aparecer aqui e a encontrar assim de repente. Melhor esperar acabar e então dar a notícia. Diremos que foi durante a noite, inesperadamente. Senti uma onda de gratidão por minha nora, por mais contraditório que parecesse. Ao menos ela queria poupar Amanda de ver a avó morrer, mesmo sendo ela a arquiteta dessa morte. Eles silenciaram quando Inês voltou com o café. Continuei minha atuação, alternando entre gemidos fracos e períodos de aparente inconsciência. A doutora Beatriz, sempre profissional, comentou que eu parecia ligeiramente pior a cada verificação. Por volta das 10 da noite, Paulo sugeriu que ele e Cláudia revezassem para ficar de vigília. A doutora Beatriz concordou, dizendo que precisava buscar mais equipamentos em casa, mas voltaria logo. Eu fico primeiro, Cláudia se ofereceu. Você parece cansado, Paulo. Meu filho assentiu, visivelmente aliviado por não precisar ficar sozinho comigo. Vou descansar um pouco no quarto de hóspedes. Me chame se houver qualquer mudança. Quando Paulo saiu, Cláudia sentou-se ao meu lado. Inês havia ido à cozinha novamente, deixando-nos momentaneamente sozinhas. Senti a mão fria de minha nora tocando minha testa. Logo vai acabar, sogrinha. Ela sussurrou, pensando que eu não podia ouvi-la. Sem mais dor, sem mais preocupações. E não se preocupe com a casa. Cuidaremos bem dela. Até colocarei flores no seu quarto quando virarmos ele num escritório. Jamais pensei que seria possível sentir tanto ódio e permanecer imóvel. Mas o pensamento de que cada palavra dela estava sendo gravada me dava forças. A noite avançou lentamente. Conforme planejado, por volta de meia-noite, a doutora Beatriz retornou e anunciou que meu estado havia deteriorado significativamente. Chamou Paulo, que surgiu do quarto parecendo genuinamente sonolento. Acho que deveríamos preparar vocês, a médica disse em tom solene. Pelo ritmo de piora, não acredito que ela vá resistir até o amanhecer.
Cláudia cobriu a boca com a mão em uma demonstração perfeita de choque. Paulo parecia atordoado. Talvez realmente estivesse. Uma coisa é planejar a morte de alguém, outra é encará-la diretamente. Não há nada que possamos fazer? Ele perguntou. Nesta idade, com estes sintomas, apenas tornar seu passamento o mais confortável possível. A doutora Beatriz respondeu, sua voz profissional mais gentil. Sugiro que fiquem com ela. Estes momentos finais são importantes. Inês, interpretando perfeitamente a amiga inconsolável, deixou escapar um soluço. Vou preparar mais café. Será uma longa noite. Quando ela saiu, Paulo e Cláudia se aproximaram de mim. Por um momento absurdo, pensei que talvez meu filho pudesse se arrepender, que vendo sua mãe à beira da morte, algo dentro dele despertaria. Mas então, quando pensaram que estavam sozinhos comigo, ouvi Cláudia murmurar para ele. Está quase acabado. Amanhã mesmo podemos começar a ver o inventário. E Paulo respondeu, sua voz estranhamente calma. Finalmente. Os credores do condomínio Mirante me deram até o fim do mês. Com o dinheiro dela, podemos salvar tudo. Naquele momento, soube que não havia volta. Meu filho havia se tornado um estranho para mim. Um estranho que escolheu o dinheiro acima da própria mãe. A hora do confronto estava chegando. À 1h da madrugada, a doutora Beatriz anunciou que precisava fazer uma ligação importante e saiu para o jardim. Aquele era o sinal combinado. A hora decisiva estava chegando. Meu corpo doía de ficar na mesma posição por tanto tempo, fingindo uma inconsciência cada vez mais profunda. Mas a adrenalina que corria em minhas veias não permitia que eu sentisse cansaço. Inês trouxe mais café para Paulo e Cláudia, que aceitaram as xícaras com olhos pesados. Não de tristeza, percebi, mas de antecipação exausta. Eles estavam esperando, contando os minutos, desejando que cada respiração minha fosse a última. Vocês parecem cansados, Inês comentou, sentando-se numa poltrona próxima. Deveriam tentar descansar um pouco. Posso ficar de olho nela? Não, Paulo respondeu rapidamente. Quero estar presente se acontecer. Claro, Inês assentiu. Seu olhar cruzando brevemente com o meu quando Cláudia virou-se para depositar a xícara na mesa lateral. O movimento quase imperceptível de sua cabeça me disse que tudo estava preparado. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar em câmera lenta. A doutora Beatriz retornou, trazendo consigo uma maleta que não havia estado lá antes. Júlio, ainda escondido no quarto de hóspedes, estaria agora alerta, pronto para agir ao sinal. Dona Antônia parece estar entrando na fase final, a doutora Beatriz declarou após verificar meus sinais vitais. A respiração está muito superficial, o pulso quase imperceptível. Paulo e Cláudia trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por nenhum de nós. Quanto tempo? Paulo perguntou, a ansiedade mal disfarçada em sua voz. Minutos, talvez. Difícil precisar. Cláudia aproximou-se, segurando minha mão inerte. Pobre sogrinha. Pelo menos não está sofrendo. Se ela soubesse quanta raiva e determinação pulsavam sob aquela aparente inércia, talvez devêssemos dizer algumas palavras? Inês sugeriu. Um momento para nos despedirmos. Paulo pareceu momentaneamente desconfortável, mas assentiu. Sim, claro. Por que você não começa? Inês pressionou gentilmente. Afinal, você é o filho dela. Observei pelo canto dos olhos a expressão de Paulo. Havia algo lá. Hesitação? Culpa? Mas rapidamente se recompôs. Mãe, ele começou, sua voz artificialmente embargada. Você sempre foi uma boa mãe. Cuidou de mim, me deu tudo o que podia. Agora descanse em paz. Cuidaremos de tudo daqui para frente. A falsidade de suas palavras era como ácido em meus ouvidos. Este era o homem que eu havia criado, que havia embalado em meus braços, para quem havia sacrificado tantas coisas. Cláudia foi a próxima. Sogra querida, sempre admirei sua força. Sua casa, seu jardim, tudo será preservado como você gostaria. Era o momento. O sinal foi dado quando a doutora Beatriz tossiu discretamente 2 vezes. Comecei a implementar o plano final, minha ressurreição. Primeiro, um leve movimento dos dedos. Depois, uma inspiração mais profunda. Finalmente, um gemido baixo.
O que está acontecendo? Cláudia perguntou alarmada. A doutora Beatriz aproximou-se rapidamente, fingindo surpresa. Ela está reagindo. Isso é incomum. Abriu os olhos lentamente, piscando como se estivesse confusa. Paulo? Murmurei. Filho? A expressão dele era impagável. Choque absoluto misturado com horror. Cláudia estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, ela estava vendo o fantasma de seus planos desmoronando. Mãe? Paulo gaguejou. Você está acordada? Lentamente, com a ajuda de Inês, me sentei no sofá. Minha voz, quando falei, estava fraca, mas clara. Estou. E ouvi tudo. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. Paulo e Cláudia ficaram imóveis, como animais encurralados avaliando rotas de fuga. Do que você está falando? Paulo tentou, forçando um tom de confusão. Estou falando do arsênico nas cápsulas, da digitalis no chá, dos credores do condomínio Mirante que você mencionou há pouco, da forma como você e Cláudia planejaram minha morte para herdar meu dinheiro. Cláudia recuperou-se primeiro. Sogra, você está delirando. É a medicação, os sintomas? Não estou delirando, cortei. E também não estou envenenada. Não tomei nenhuma das cápsulas que você me deu nas últimas semanas. Guardei todas como evidência. Mãe, foi nesse momento que Júlio emergiu do quarto segurando um pequeno dispositivo, incluindo a conversa de vocês pelo telefone, quando Paulo pediu o veneno mais forte porque a velha precisava partir logo. A cor abandonou completamente o rosto de Paulo. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Isso é absurdo, tentou novamente. Mas sua voz traiu sua insegurança. Mãe, você está doente, confusa. Não estou confusa, respondi com uma firmeza que o fez calar-se. E tenho provas, Paulo. Muitas provas. A doutora Beatriz avançou, seu semblante profissional substituído por uma expressão severa. Tenho os resultados dos exames toxicológicos de Dona Antônia mostrando níveis elevados de arsênico. E os remédios que você, Cláudia, trazia foram analisados e contêm o mesmo veneno. Tudo está documentado, sem mencionar as gravações. Inês acrescentou. Cada conversa de vocês nesta sala nas últimas semanas. Cada detalhe sobre como queriam que parecesse uma morte natural. Paulo olhou para Cláudia, que parecia estar calculando as chances de ambos. Por um instante, pensei que eles tentariam fugir. Cláudia deu um passo em direção à porta, mas foi quando ouvimos batidas firmes. Polícia, abram a porta! A expressão de choque de Paulo e Cláudia se transformou em pânico absoluto. A doutora Beatriz foi abrir a porta e 2 policiais entraram, seguidos por um homem em trajes civis que se identificou como delegado. Delegado Mendes, apresentou-se. Recebemos uma denúncia grave de tentativa de homicídio. Dona Antônia Cordeiro? Sou eu, respondi, ainda sentada no sofá. Meu corpo fraco não pela atuação agora, mas pela exaustão real de toda a situação. Pode nos contar o que aconteceu? Respirei fundo e narrei tudo, desde o momento em que ouvi a conversa telefônica até os eventos daquela noite. Enquanto falava, observei Paulo encolher-se cada vez mais. Cláudia, por outro lado, mantinha o queixo erguido, seus olhos calculando, sempre calculando. Quando terminei, o delegado voltou-se para os 2. Paulo Cordeiro e Cláudia Ribeiro, vocês estão detidos sob suspeita de tentativa de homicídio. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Paulo pareceu desmoronar. Mãe, ele murmurou, lágrimas, reais, finalmente, escorrendo por seu rosto. Não era para ser assim. Como deveria ser, Paulo? Perguntei, sentindo uma tristeza tão profunda que quase superava a raiva. Eu morta, e você rico? Este era o plano? Estávamos desesperados. Ele tentou explicar enquanto um dos policiais o algemava. O empreendimento falhou, perdemos tudo, os investidores estavam nos ameaçando. Então você decidiu que minha vida valia menos que seu dinheiro. Não era uma pergunta, e Paulo não tentou responder. Cláudia, enquanto era algemada, mantinha-se em silêncio, seus olhos fixos no chão. Gostaria de prestar queixa formalmente? O delegado perguntou. Olhei para meu filho, o menino que havia embalado, o adolescente que havia aconselhado, o homem que havia me traído da pior maneira possível. Sim, respondi com o coração pesado. Quero justiça. Os policiais os levaram.
Cláudia saiu em silêncio, a cabeça erguida até o fim. Paulo virou-se uma última vez, seus olhos suplicantes encontrando os meus. Me perdoa, sussurrou. Não respondi. Não havia resposta possível naquele momento. Quando a porta se fechou, deixei-me afundar no sofá. A adrenalina que havia me sustentado durante horas evaporou, deixando apenas exaustão e uma dor profunda que nenhum analgésico poderia aliviar. Acabou, Inês murmurou, segurando minha mão. Não, respondi. Só está começando. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de depoimentos, análises, perícias. Minha casa, antes um santuário, transformou-se em uma cena de crime. Técnicos forenses coletaram amostras de tudo, do chá, do bolo, das cápsulas guardadas. As gravações foram analisadas e autenticadas. Os exames toxicológicos confirmaram a presença de arsênico e digitalis em meu sistema, não em níveis letais, graças à nossa intervenção precoce, mas suficientes para provar a intenção. Paulo e Cláudia permaneceram detidos. Soube, por meio de Rogério, meu advogado, que eles estavam tentando negociar. Cláudia estava disposta a confessar em troca de uma pena reduzida, implicando Paulo como o mentor. Paulo, por sua vez, alegava que tinha sido pressionado pela esposa, que a ideia original havia sido dela. Ver meu filho e minha nora virarem-se um contra o outro era outra facada em meu já dilacerado coração. Amanda veio me ver 3 dias depois. Ela havia sido informada de forma controlada e gentil, com a ajuda de um psicólogo indicado pela doutora Beatriz. Ainda assim, seu mundo havia desabado. Vó, ela soluçou quando me abraçou. Como eles puderam? Como? Não sei, meu amor, respondi, acariciando seus cabelos. Às vezes as pessoas tomam caminhos que não conseguimos compreender. Odeio eles. Ela murmurou contra meu ombro. Nunca vou perdoar. Não fale assim, respondi automaticamente, embora uma parte de mim compartilhasse do sentimento. O ódio só vai te machucar mais. Você vai perdoá-los? Ela perguntou, erguendo o rosto marcado pelas lágrimas. Hesitei. Era uma pergunta que eu mesma tinha feito inúmeras vezes durante as noites insones desde a prisão de Paulo e Cláudia. Não sei se perdão é algo que posso oferecer agora, respondi honestamente. Mas não quero que o ódio defina o resto da minha vida, ou da sua. Amanda ficou comigo por vários dias. Sua presença era um bálsamo em meio ao caos. Conversamos muito sobre o futuro, sobre a universidade, sobre seus sonhos. Evitávamos falar sobre Paulo e Cláudia, mas a presença deles pairava como uma sombra sobre cada conversa. Uma semana após as prisões, recebemos a visita do delegado Mendes. O caso está praticamente fechado, ele informou, sentado à minha mesa da cozinha, aceitando uma xícara de café. As provas são irrefutáveis. E agora temos confissões. Confissões? Perguntei surpresa. Sim, sua nora confessou tudo. Parece que ela estava tentando proteger sua posição na farmácia. Se continuasse roubando substâncias controladas para o plano, eventualmente seria pega. Decidiu acelerar as coisas. E Paulo? O delegado hesitou, como se escolhesse as palavras. Seu filho está cooperando. Ele confirmou que o motivo era financeiro. Aparentemente investiu pesadamente em um empreendimento imobiliário que falhou. O condomínio Mirante. Estava profundamente endividado com pessoas perigosas. Fechei os olhos, tentando absorver a informação. Sempre soube que Paulo era ambicioso, mas nunca imaginei que cruzaria essa linha. Quanto tempo eles podem pegar? Com as evidências que temos, e considerando a premeditação, estamos falando de 15 a 30 anos. Seu advogado pode lhe dar detalhes mais precisos sobre isso. Quando o delegado saiu, senti um estranho vazio. A justiça estava sendo feita, mas não havia satisfação nisso, apenas tristeza por tudo que havia sido perdido. 2 semanas depois, veio a audiência preliminar. Sentei-me no tribunal, observando Paulo e Cláudia em seus uniformes de detentos, evitando olhar um para o outro ou para mim. Prestei meu depoimento com voz firme, descrevendo cada etapa da conspiração contra minha vida. Quando terminei, o juiz me permitiu uma declaração final. Senhora Cordeiro, como a vítima neste caso, há algo mais que gostaria de dizer? Olhei para meu filho. Realmente olhei para ele pela primeira vez desde sua prisão.
Parecia menor de alguma forma, encolhido sob o peso de suas ações. Sim, meritíssimo, respondi. Gostaria de dizer que nada disso precisava acontecer. Se meu filho tivesse vindo a mim, contado sobre seus problemas financeiros, eu teria ajudado. Sempre ajudei. Mas ele escolheu ver minha vida como um obstáculo, não como algo valioso. E essa escolha vai custar caro a todos nós. A ele, a esposa dele, a filha deles e a mim. Não há vencedores nesta história. Paulo manteve os olhos baixos, mas viu uma lágrima escorrer por sua face. Cláudia permaneceu impassível, seu rosto uma máscara de indiferença estudada. O juiz determinou que eles permanecessem detidos até o julgamento, considerando a gravidade do crime e o risco de fuga. Saí do tribunal me sentindo estranhamente leve, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Primeiro, a segurança. Troquei todas as fechaduras da casa. Instalei um sistema de alarme. Comecei a prestar mais atenção em quem entrava e saía. Não por medo de Paulo ou Cláudia, que permaneciam detidos, mas por um novo senso de vulnerabilidade que havia se instalado em mim. Depois, a saúde. Segui rigorosamente o tratamento prescrito pela doutora Beatriz para eliminar os resíduos de arsênico do meu corpo. Foram semanas difíceis, com efeitos colaterais desagradáveis, mas gradualmente comecei a me sentir mais forte. A parte mais difícil foi o aspecto emocional. Como seguir em frente sabendo que seu próprio filho tentou matá-la? Como confiar novamente depois de tal traição? Foram meus amigos que me salvaram. Inês, com suas visitas diárias e conversas francas. Júlio, que cuidava do meu jardim com ainda mais dedicação, trazendo cores e vida de volta ao espaço que quase se tornou meu túmulo. A Dorotara. Beatriz, que além de cuidar da minha saúde física, recomendou uma excelente terapeuta que me ajudou a processar o trauma. E, surpreendentemente, Sebastião, meu vizinho, que começou a aparecer regularmente com pequenos gestos, um prato de comida caseira, um livro que achou que eu gostaria, uma oferta para me acompanhar em caminhadas quando comecei a sair de casa novamente. Sua presença gentil e sem pressões foi um lembrete de que ainda havia bondade no mundo. O julgamento veio 6 meses após as prisões. Foi um processo doloroso, cada detalhe da conspiração exposto em público, cada evidência relembrando-me da traição. Paulo e Cláudia foram julgados juntos, mas seus advogados adotaram estratégias diferentes. O dele apostando no remorso e arrependimento, o dela na coação e manipulação. No final, ambos foram considerados culpados de tentativa de homicídio qualificado. Paulo recebeu uma sentença de 18 anos, e Cláudia, considerada a mentora intelectual devido às evidências de que ela obtinha e administrava o veneno, recebeu 22. Quando o juiz anunciou as sentenças, não senti alegria, apenas uma sensação de conclusão. Um capítulo terrível da minha vida estava se fechando. Amanda, que havia permanecido firme ao meu lado durante todo o processo, apertou minha mão. "E agora, vó?" perguntou enquanto saíamos do tribunal, cercadas por repórteres que tentamos ignorar. Olhei para o céu azul de Salvador, sentindo o sol quente no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me pensar no futuro sem medo. "Agora vivemos", respondi. "Um dia de cada vez, mas vivemos plenamente." No carro, a caminho de casa, recostei-me no banco e deixei que uma sensação de paz me envolvesse gradualmente. Os que tentaram me destruir estavam pagando por seus crimes. Minha saúde estava se recuperando. Tinha amigos leais, uma neta amorosa e talvez, apenas talvez, um novo companheiro no horizonte. A casa que quase se tornou meu mausoléu agora esperava por novas memórias. Boas memórias. Plantaria mais flores no jardim, reformaria o quarto de hóspedes para Amanda, usar nos fins de semana, talvez até realizasse aquele sonho antigo de uma pequena biblioteca na varanda dos fundos. A vida que Paulo e Cláudia tentaram me roubar agora se estendia à minha frente, cheia de possibilidades. E eu estava determinada a vivê-la. Não por vingança, mas como testemunho de que a escuridão nunca vence quando nos recusamos a desistir da luz. Ao chegarmos em casa, Júlio estava terminando de podar as rosas.
Sebastião aguardava na varanda com uma pequena cesta de frutas. Inês ligou para avisar que viria jantar. A doutora Beatriz mandou uma mensagem confirmando minha consulta de acompanhamento. Cercada por pessoas que realmente se importavam, entendi finalmente a lição mais importante dessa jornada sombria. Família não é apenas sangue. Família são as pessoas que querem você viva, feliz e bem. Não aquelas que veem sua existência como um obstáculo a ser removido. E com essa nova família que escolhi, eu seguiria em frente, mais sábia, mais cautelosa talvez, mas também mais consciente do valor da vida, a minha e a de todos que a tornavam significativa. Olhando para trás agora, quase 2 anos depois de tudo que aconteceu, ainda sinto um aperto no peito quando penso em como minha própria família conspirou contra minha vida. Nunca imaginei que chegaria aos 63 anos para descobrir meu filho e minha nora planejando meu assassinato por envenenamento. Tudo por causa de dinheiro e uma casa. Foi uma jornada que começou com aquelas palavras chocantes que escutei por acaso. Eu quero o veneno mais forte. Essa velha precisa partir logo. Palavras do meu próprio filho, Paulo, falando sobre mim ao telefone com minha nora Cláudia. Descobrir que as pessoas que deveriam me proteger estavam, na verdade, me envenenando lentamente com arsênico misturado a suplementos, foi como ter o chão arrancado debaixo dos meus pés. Mas esta história não é apenas sobre traição, é sobre sobrevivência, sobre amizade verdadeira e sobre a força que não sabemos que temos até que precisamos dela. Sem minha amiga Inês, que esteve ao meu lado em cada momento. Sem Júlio, meu jardineiro leal que instalou os microfones que capturaram as confissões. Sem a doutora Beatriz que documentou o veneno em meu corpo, eu não estaria aqui hoje contando esta história. Lembro como montamos aquela armadilha elaborada, como fingi estar à beira da morte para que Paulo e Cláudia baixassem a guarda e revelassem seus planos completos. Foi a atuação da minha vida, literalmente pela minha vida. Quando fingimos que o veneno estava funcionando, eles nem tentaram disfarçar a satisfação ao discutir como dividiriam minha herança enquanto eu morria no sofá da sala. A justiça foi feita. O tribunal os condenou a longas penas de prisão, 18 anos para Paulo e 22 para Cláudia. Não celebrei essas sentenças. Como poderia comemorar ver meu próprio filho ser levado para a cadeia? Mas senti alívio. Alívio por estar viva, por ter sido forte o bastante para lutar, para não me tornar apenas mais uma idosa cuja morte natural esconderia um crime perfeito. O mais difícil foi explicar tudo a Amanda, minha neta querida. Como contar a uma jovem de 19 anos que seus pais tentaram matar sua avó? Mas ela mostrou uma força incrível. Hoje, Amanda mora comigo durante os fins de semana quando vem da universidade. Ela está se formando em Direito, inspirada pelos eventos que testemunhou. Quero proteger pessoas vulneráveis, vó, me disse ela recentemente. Quero garantir que outras pessoas como você tenham voz. Minha vida mudou completamente desde então. Reformei a casa, não porque ela trazia memórias ruins, mas porque decidi que cada canto deveria representar meu renascimento. O quarto que Paulo usava como escritório agora é um ateliê de pintura, um hobby que descobri aos 64 anos. O jardim que Júlio cuida está mais bonito do que nunca, cheio de rosas vermelhas que simbolizam a vida que insiste em florescer. E Sebastião, meu vizinho que sempre me admirou de longe, agora está muito mais próximo. Começamos com caminhadas pela praia do Porto da Barra nas manhãs de domingo. Depois, jantares no restaurante Coliseu. E agora, aos 65 anos, descobri que nunca é tarde para um novo começo, para um novo amor. Nosso relacionamento é calmo, respeitoso, baseado em admiração mútua. Tudo que um relacionamento deveria ser. Conto essa história não para ganhar sua pena, mas para alertar. O perigo nem sempre vem de estranhos em becos escuros. Às vezes vem de sorrisos familiares, de mãos que seguram as suas enquanto planejam seu fim. Aprendi a valorizar a intuição, aquela voz interior que nos diz quando algo não está certo, mesmo quando não queremos acreditar. Também aprendi sobre perdão. Não o tipo de perdão que absolve Paulo e Cláudia do que fizeram, mas o tipo que me liberta da amargura que poderia ter consumido meus dias.
Decidi que não desperdiçaria o tempo que eles tentaram me roubar vivendo com raiva. Em vez disso, decidi viver plenamente, intensamente. Se você está assistindo a este vídeo e sente que algo não está certo em sua vida, em seu lar, confie em seus instintos. Busque ajuda. Não enfrente sozinho. Foi a rede de apoio que construí que salvou minha vida. Inês, Júlio, Doutora Beatriz, Rogério e mais tarde Amanda e Sebastião, cada um deles representou um fio na teia de proteção que me impediu de cair no abismo. Esta história deu trabalho para ser contada. Reviver cada momento foi como arrancar curativos de feridas profundas. Mas senti que era importante compartilhar, porque sei que não sou a única. Idosos são frequentemente vistos como alvos fáceis, como obstáculos entre familiares gananciosos e heranças. Minha história é um lembrete de que idade não significa fraqueza, de que nunca devemos desistir de lutar por nossa dignidade, por nossa vida. Se minha experiência tocou você de alguma forma, gostaria de pedir alguns minutos a mais do seu tempo. Este canal, Vovó Lembrou, nasceu da minha necessidade de dar voz a histórias como a minha. Histórias de pessoas que foram subestimadas, que enfrentaram traições, mas que encontraram força para seguir em frente. Cada semana trazemos um novo relato, uma nova lição, uma nova chance de conexão. Por isso, peço que se inscreva no canal. Não custa nada e significa muito para nós. Significa que nossas histórias estão sendo ouvidas, que não estamos falando no vazio. O botão de inscrição está logo abaixo deste vídeo. Também gostaria muito que você deixasse seu comentário. Como essa história te afetou? Já presenciou algo parecido? Tem alguma experiência para compartilhar? Cada comentário é lido, cada mensagem é valorizada, e muitas vezes são essas interações que nos dão força para continuar este trabalho. E se este conteúdo trouxe valor para você, considere deixar seu like. É um pequeno gesto que ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas, mais histórias que merecem ser contadas. Produzir conteúdo de qualidade como este exige tempo, dedicação e recursos. Temos custos com equipamentos, edição, pesquisa, deslocamento para entrevistar pessoas. Por isso, criamos o Valeu Demais, uma forma de você contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo novos vídeos diariamente. Mesmo uma pequena quantia faz diferença enorme para mantermos o canal ativo e crescendo. O link para a doação está na descrição deste vídeo. Seu apoio não é apenas uma contribuição financeira, é um reconhecimento do valor destas histórias, um incentivo para continuarmos dando voz àqueles que muitas vezes não são ouvidos. Amanhã teremos uma nova história no canal, uma nova jornada, uma nova lição. Espero encontrar você novamente aqui. Porque juntos formamos não apenas uma audiência, mas uma comunidade. Pessoas que acreditam no poder de compartilhar experiências, de aprender com o passado, de construir um futuro onde histórias como a minha se tornem cada vez mais raras. Muito obrigada por me ouvir até aqui, por acreditar na minha palavra, por fazer parte desta jornada comigo. Sou Antônia Cordeiro e esta foi minha história no Vovó Lembrou. Volte amanhã para conhecer outra história de vida, outro relato que pode fazer a diferença na sua percepção do mundo. Até lá, cuide-se e, acima de tudo, confie em seus instintos. Eles podem salvar sua vida, assim como salvaram a minha.